Bom, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma parte que não é muito cobrada nos vestibulares. Eu tive que ir atrás de material superior para entender e até gravar esse vídeo, porque até um tempo atrás eu não tinha muita noção desse conteúdo. Eu queria muito aprender sobre isso, porque era uma curiosidade minha, mas eu não achava em livros, eu não achei no Renato Brito, eu não achei no livro do Rufino. No livro do Rufino ele cita um pouco também, mas eu não encontrei muito sobre isso. E aí eu decidi procurar e consegui encontrar. Pessoal, o tema que eu vou falar hoje é dinâmica de rotação. Eu coloquei aqui uma rotação num plano inclinado, que é justamente uma parte aí que é bem cobrada nos vestibulares, assim, nos vestibulares não, nas provas de ensino superior. Eu acho que é um tema importante você saber para o ITA e para o IME, porque a gente nunca sabe o que eles vão cobrar. E tem questão desse tipo no Irodov, no Saraiva, então é um tema possível de cair. Não diria que é impossível cair, porque nem precisa de cálculo para trabalhar nem nada do tipo. Pessoal, duas coisas que a gente tem que entender. A primeira, eu já deixei a aula pronta aqui, esquematizada, só para não ir esquecendo nenhum detalhe no meio, que é uma aula um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais puxada teórica aí na teoria. E, bom, pessoal, o que a gente tem que entender? Quando a gente faz análise de um corpo extenso ou de um ponto material, e a gente trabalha um plano inclinado, por exemplo, a gente considera simplesmente o movimento de translação dele, que é o movimento que ele simplesmente desce sem rolar, sem realizar nenhum tipo de rolamento, nenhum tipo de rotação. Quando a gente analisa um corpo extenso que pode realizar, por exemplo, um cilindro, ele justamente pode realizar um movimento de rotação. E isso de poder realizar um movimento de rotação é uma coisa muito importante, porque vai adicionar mais uma incógnita na nossa, mais uma variável, uma incógnita na nossa resposta final e no nosso desenvolvimento também. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero revisar aqui com vocês é que a minha câmera acaba ficando um pouco na frente, mas eventualmente eu vou mostrando aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, deixa eu até trazer, eu acho que não vai dar para trazer para cima, mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês é que na energia cinética de rotação é muito interessante a gente perceber que há uma mudança de variável, vocês podem até ter visto quando estudaram o movimento circular, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é uma demonstração simples que eu fiz, que a energia cinética de rotação, eu coloquei três pontos aqui, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e a energia cinética, como a gente sabe, MV22. Eu somei aqui então as energias cinéticas de todas as partículas, de todos esses pontos que eu coloquei dentro do meu cilindro. Vamos supor que é um cilindro. Pessoal, isso aqui eu posso reescrever de uma forma análoga como ômega quadrado, porque agora eu estou considerando a rotação dele. Então, essa velocidade deixa de ser uma velocidade linear e se torna uma grandeza angular. E aí, pessoal, surge um termo que é muito interessante, que é o somatório das massas com os quadrados dos raios. E esse termo é muito interessante, muito importante, porque ele é conhecido, ó, se vocês conseguirem ver, momento de inércia. E momento de inércia, pessoal, assim como dentro da translação a nossa inércia está relacionada com a massa, aqui é a mesma coisa. O momento de inércia é justamente a massa de rotação desse sistema. E aí a energia cinética para um sistema rotacionando, a gente diz que é I, que é o momento de inércia, ômega quadrado por 2. Pessoal, agora a gente pode analisar um pouquinho melhor o que acontece em um plano inclinado. Eu coloquei aqui um cilindro e ele está descendo no plano inclinado, desenhei as forças, então eu tenho aqui, né? Isso aqui a gente está acostumado, pessoal. Isso aqui a gente trabalha. Eu tenho peso, eu tenho a PX, eu tenho a PY, esse ângulo alfa aparecendo. Eu tenho uma FAT. Não necessariamente eu preciso ter essa FAT, mas ela pode aparecer. Uma coisa que já vai diferenciar bastante é que a gente acaba fazendo errado, mas a aceleração certa que a gente deveria colocar em 90% dos casos que a gente trabalha é a do centro de massa, tá? É a aceleração do centro de massa. Aqui a gente vai trabalhar especificamente com a aceleração do centro de massa. Aqui, então, analisando o movimento de rotação, você diz que o torque resultante num movimento de rotação é o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular. Dessa forma, o que a gente pode concluir é exatamente o seguinte: a gente sabe, pelaquela relação lá do movimento circular, que a aceleração aqui, né, está escrito de outra forma, aceleração do centro de massa é ômega, é alfa sobre r. Ou a gente pode escrever que A vezes r é igual ao alfa.
Justamente a aceleração do centro de massa vezes o raio é igual à aceleração angular. Nesse caso aqui, pessoal, a gente só inverteu, né, porque a gente vai trabalhar com uma outra relação. O que é importante você perceber é que o torque da força-peso é zero. Isso a gente está acostumado a trabalhar. O torque da força-peso, como é perpendicular à trajetória realizada, vai ser zero, assim como a normal. A normal, por ser perpendicular de novo, ela também vai ser zero. Pessoal, só que o torque da força de atrito, a gente sabe que normalmente, em 99% dos casos, não é zero. E aí, o único torque atuante nesse nosso sistema vai ser justamente o torque da força de atrito. Então, o torque vai ser justamente o momento de inércia do centro de massa vezes o alfa, que é a aceleração angular. Então, a gente pode escrever que força de atrito vezes o raio, isso aqui é a definição de torque, né? É igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. A única coisa que eu fiz foi substituir essa aceleração angular pela aceleração do centro de massa e o raio, justamente para a nossa relação final ficar em função da nossa aceleração do centro de massa e não da aceleração angular. Eu só reescrevi aqui a força de atrito como o momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa dividido pelo raio ao quadrado. E aí eu fui para a construção da segunda lei de Newton para o nosso sistema. Eu disse que Px eu adotei para cá como o eixo positivo, né? Isso aqui é uma convenção. A minha Px, mg seno alfa, está sem o ângulo, menos a força de atrito, é a massa vezes a aceleração do centro de massa. Eu dei uma reorganizada na expressão, substituí essa equação 2 aqui dentro, ó, no lugar de Φ, mg seno alfa menos momento de inércia vezes a aceleração do centro de massa por r ao quadrado é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Reorganizando um pouco os termos, você chega em uma relação interessante, que g seno de alfa é igual à aceleração do centro de massa, que multiplica r quadrado m dividido por r quadrado m, mais o momento de inércia do centro de massa, dividido pelo raio ao quadrado vezes a massa. Pessoal, isso aqui claramente é 1, e isso aqui a gente mantém. Ou seja, pode passar dividindo a aceleração do centro de massa para um cilindro descendo um plano inclinado rotacionando, a gente pode colocar exatamente com essa expressão aí. É uma expressão clássica conhecida aí nos livros de ensino superior. G seno alfa dividido por 1 mais momento de inércia dividido por mr quadrado. Pessoal, a gente sabe que essa relação ela é válida também se a gente for analisar um corpo que não rotaciona, um corpo assim, que a gente afirma que ele não rotaciona, a gente sabe que o momento de inércia dele vai ser zero. E pessoal, se o momento de inércia de um corpo for zero, a gente sabe que aqui vai ser 1 sobre 1 mais zero, né? Porque aqui vai ser zero sobre qualquer coisa, obviamente vai dar zero. E 1 mais zero é justamente 1. Então, a aceleração de um centro de massa para um corpo que não rotaciona vai ser g seno alfa dividido por 1. E é exatamente o que a gente conhece para a aceleração de um corpo em um plano inclinado. Pessoal, então foi mais isso a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, deixe aí nos comentários. Essa aula aqui é uma aula bem aprofundada. Como eu disse, eu não sei se isso aqui chega a ser um conteúdo cobrado em Itaime. Eu já vi questões cobrando isso aqui, questões do Irodov, do Saraiva, como eu havia dito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, novamente, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.